Meu povo, junho chegou. E nesse período, você sabe que aumenta o número de atendimentos no Hospital de Emergência e Trauma da capital de pessoas vítimas de queimaduras. E olha só, para reduzir o número de atendimentos, o hospital lançou hoje uma campanha de prevenção a queimaduras. Eu estou ao vivo com o repórter João Tiago, que vai trazer todos os detalhes sobre essa campanha para a gente. João, meu irmão, bem-vindo, boa noite, bom te ver. Muito boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta. Um alerta importante para a gente fazer nessa época de São João, né? Afinal de contas, é quando aumenta consideravelmente o número de casos de pessoas queimadas. Não apenas crianças, mas pessoas em geral. Porque, afinal de contas, nessa época do ano nós temos fogos de artifício, nós temos fogueiras, nós temos o contato das pessoas com todos esses tipos de acesso ao fogo e tudo isso é extremamente perigoso. No ano passado, nós tivemos 79 casos de pessoas queimadas que foram trazidas aqui para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. 11 desses casos foram de fogos de artifício. Na época das festas juninas, todo cuidado é pouco e o hospital está fazendo essa campanha. Quem vai explicar para a gente é o Dr. Laércio Bragante, que é diretor do hospital. Dr. Laércio, muito obrigado por conversar com a gente. Nessa época, o aumento no número de casos de pessoas que acabam se ferindo por causa de fogueiras é quanto? É muito considerável mesmo? A gente pode dizer que, olha, realmente é algo preocupante. Isso mesmo, boa noite, João, boa noite, Paulo Neto, boa noite a todos. É preocupante sim, João. Mais de 40% de aumento de queimaduras nesse período, especialmente as queimaduras relacionadas às fogueiras e também aos fogos de artifício. Mas tem ainda os líquidos aquecidos e principalmente as crianças. Mesmo aqueles fogos de aparência inocente não é isento de risco, pode haver explosão e os ferimentos acontecem mais nesses casos, nas mãos e no rosto, com um agravante, Paulo Neto. Os ferimentos que cometem o rosto com grande risco de comprometer, atingir os olhos. Isso tudo acaba deixando a gente muito preocupado, doutor, mas quais os cuidados que a gente tem que tomar na hora? Porque as crianças vão ser expostas aos fogos de artifício nessa época. Sempre tem aquele tio irresponsável que acaba trazendo os fogos, mesmo a gente falando, olha, não faça isso. Como a gente faz para proteger as crianças numa hora dessas? João, a melhor conduta é, sem dúvida nenhuma, a prevenção. Evitar que a criança tenha acesso aos fogos, utilize e faça uso desses fogos de artifício, especialmente sem o acompanhamento de um adulto. E mais ainda, a proximidade da fogueira é outro risco. Líquidos aquecidos, de diversas formas, também são riscos que registramos com muita frequência nesse período. A observação, obviamente, é a prevenção. Mas na ocorrência de uma situação como essa, lembramos que não deve se colocar nenhum tipo de substância como óleo, manteiga, pó de café, creme dental, nada disso. No máximo, lavar o ferimento com água corrente, com a temperatura ambiente, colocar uma toalha molhada em cima do ferimento e trazer o paciente aqui para o hospital. Lembramos que utilizamos um slogan significativo, que é marcas que ficam para sempre. Esses dois hospitais, o Hospital de Trauma de João Pessoa, o Hospital de Trauma de Campina Grande, são os hospitais polo para atender, mas essa campanha se estende a todo o estado, João. Doutor, a gente teve no ano passado 79 pessoas que acabaram vindo para cá no mês de junho com ferimentos decorrentes das queimaduras. Só que no ano passado, em junho, a gente ainda tinha uns resquícios de pandemia. A expectativa nesse ano é de muito mais gente, né? Lamentavelmente, sim. Mas o alerta fica da prevenção. Porque, de fato, sem a regulamentação de restrição de mobilidade, de aproximação das pessoas, com essa liberalização, obviamente, o risco se torna maior. Portanto, não transforme o seu momento de alegria da festa junina, uma festa tão tradicional da nossa região, não transforme isso em momento de dor e sofrimento.
Muito obrigado, doutor Laércio, pelas informações, principalmente pelo alerta importante para todas as pessoas. Afinal de contas, o número de queimados nesse ano, de janeiro a junho, já é 18% maior, Paulo, do que foi no ano passado. A gente pode ter uma expectativa ainda maior realmente agora no mês de junho. Então todo cuidado é pouco. Não deixe as crianças chegarem perto de fogueira, perto de fogos de artifício. Os adultos também, se puderem evitar os fogos de artifício, é sempre importante a gente ter consciência de que isso pode trazer esse prejuízo para a vida. São marcas que ficam. E se essas marcas são no rosto, podem atingir os olhos, podem trazer um prejuízo ainda maior. Eu volto com você aí no estúdio. João, um abraço para você, também abraçar e agradecer ao doutor Laércio Bragante pelas explicações. Uma campanha muito boa. E muito bom também tem sido a recomendação do Ministério Público. O Ministério Público recomendou às prefeituras que garantam apenas que fogueiras e fogos de artifício, aqueles fogos sonoros, tá? Sejam realizados apenas nos locais rurais, na zona rural, não no perímetro urbano. Tá? As fogueiras são tradicionais, são bacanas, eu entendo, eu sei o que é isso. Mas, gente, nessa época que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, a fogueira ela causa a fumaça provoca uma série de problemas para quem tem questões respiratórias, tá? Causa riscos, como disse João, com relação a queimaduras, tá? Provoca uma série de questões. E os fogos de artifício, se não forem utilizados da maneira correta, na faixa etária com que você deve manusear e da forma com que você deve manusear, principalmente comprado em locais clandestinos, pode trazer também muitos malefícios para a sua vida. Os fogos de artifício sonoros também prejudicam as pessoas especiais, os idosos, pessoas que estão acamadas em hospitais ou em casa e também aos animais. Então, assim, é um novo tempo que nós estamos vivendo e estamos tendo que nos adequar a essas questões. Eu espero que com essas medidas, essas recomendações do Ministério Público, nós tenhamos um São João melhor no que se trata, no que se refere a queimaduras do que no ano passado. Essa fica a minha torcida e o meu alerta para você, pai e mãe responsável, tá?